Muito bem, e o técnico Vanderlei Luxemburgo analisou o jogo do Cruzeiro diante do Vitória. A vontade, a determinação, foi o time que eu encontrei quando eu cheguei aqui, estava em 19º lugar, na zona de rebaixamento. Se continuasse, se jogasse dessa forma aí, fatalmente teria sido rebaixado para a 3ª divisão. Eu acho que houve assim um relaxamento natural, né, de ter mantido o time na 2ª divisão. Então, quando eu falei lá que após o término da partida contra o Brusque, que é muito pouco mesmo, você achar que manter o Cruzeiro na 2ª divisão é muito bom. É muito ruim, rapaz. Só foi muito bom porque nós não conseguimos a 1ª divisão, não tivemos em momento algum, chegamos entre as 4 equipes, né? E então você tem que considerar bom o trabalho porque você conseguiu manter o time na 2ª divisão. É muito ruim para o Cruzeiro. O Cruzeiro é um clube que tem que pensar diferente, tem que pensar em grandes coisas, em grandes conquistas, jogadores que tiver, diretoria que tiver, torcedor, todo mundo tem que pensar em coisas grandes, né? E o primeiro tempo foi horrível, melhoramos no segundo tempo, algumas avaliações estão sendo feitas desde o início que eu cheguei aqui. E lamentar o jogo, né? O jogo, sem falar nomes, né? Mas o primeiro tempo sonolento. O Vitória se aproveitou jogando uma decisão em casa que já é difícil jogar e jogando uma final para eles de campeonato. E dormimos, tomamos 3 gols, aí no segundo tempo melhoramos, mas foi insuficiente. E o Vitória mereceu o resultado. E eu acho que faltou o time todo entrar ligado a 220. Tendo uma partida de futebol. Eu esperava uma queda que acontecesse, mas não tão brutal como foi, né? Ela foi muito forte. E aí dorme o time jogando tudo que tinha que jogar, porque sabia que era uma oportunidade única e se acontecesse algum resultado negativo, fosse empate ou derrota do Vitória, estariam sem chance de poder brigar para se manter na 2ª divisão. E nós entramos sonolentos e tomamos os gols. Luxemburgo falou também que esperava uma queda sim, uma queda de rendimento do time e falou que é preciso melhorar a postura da equipe. Eu esperava que tivesse uma queda de rendimento em função da manutenção na 2ª divisão, os jogadores tivessem uma queda de rendimento, mas não da maneira como foi, né? Temos que melhorar a postura da equipe para os 2 jogos finais. Vergonhoso para todos nós, né? Ver a maneira como a equipe se comportou, mas eu esperava uma queda de rendimento, né? Em função no sobe e desce do Cruzeiro, né? E jogar 2 jogos finais e começar a preparar a temporada seguinte para poder fazer um Cruzeiro diferente, acima de tudo com jogadores que pensem de uma maneira de busca de levar o Cruzeiro para a 1ª divisão e busca de conquistas importantes, que queiram crescer, que busquem, né? É isso que nós vamos buscar para a próxima temporada. Luxemburgo falou também do planejamento para 2022 e qual a motivação para jogar no Cruzeiro. 2022 já está projetado, né? A análise foi feita desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, né? Até porque quando eu vim para cá, o pensamento era de manter o Cruzeiro, levar o Cruzeiro para a 1ª divisão e se não conseguisse era continuar com o trabalho. A motivação tem que ser a dignidade e o orgulho de vestir uma camisa tão pesada como a do Cruzeiro, né? Tão nobre, uma história tão bonita, né? E isso já faz com que você esteja motivado para jogar um jogo de futebol no Cruzeiro, tendo perspectiva ou não. Só isso aí já basta para você entrar em campo motivado. Verdade. Domingos Sávio, Baião, analista de números da Itatiaia. Com a derrota do Cruzeiro, como fica a situação do time na tabela, Baião? Ô Milton, como eu disse no programa anterior e como eu tenho dito das jornadas, não é uma questão matemática, mas o Cruzeiro está muito tranquilo com 46 pontos, 8 pontos a mais do que o Brusque, 8 pontos a mais do que o Londrina, 6 pontos a mais do que o Vitória. É questão de uma rodada para o Cruzeiro matematicamente ficar super tranquilo. Tranquilo isto, no caso de estar na Série B, não tranquilo com a goleada que sofreu ontem frente ao Vitória. Mas vamos acompanhar os jogos fechando a rodada do Brusque e do Londrina. Pode ser que até nesta rodada
vire matemática a salvação do Cruzeiro, Milton Naves. Legal, agora são 11h44. Comentarista Alexandre Simões, aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Esperava isso, não? Ô Milton, de forma alguma. Bom dia. Até porque o Cruzeiro está repetindo a Série B, tá? E se falou demais que a Série B de 2020 poderia servir como aprendizado para poder participar da edição de 2021. E vamos aos números, Milton. Na Série B 2020, o Cruzeiro fez 49 pontos na tabela, mas na verdade foram 55, porque ele começou perdendo 6 na FIFA pelo não pagamento do empréstimo do volante Denilson. Então o Cruzeiro fez 55 pontos em 2020. Nesta Série B 2021, o Cruzeiro tem 46 e mais 6 para disputar. Pode chegar no máximo a 52. Isso se vencer os 2 jogos que tem pela frente, Sampaio Correia e Náutico. Então fará uma campanha pior. Foram 14 vitórias em 2020. Tem 10 em 2021. Pode chegar a um máximo de 12. Qual aprendizado o Cruzeiro teve da Série B 2020? Em 2021, tem um time pior em qualidade técnica, tem uma campanha pior em números e vai se despedindo da competição tomando uma goleada do Vitória, que ocupava a zona de rebaixamento, com uma defesa que, tirando o Fábio, ninguém tem condição de jogar no Cruzeiro até na Série C. Então, quer dizer, e todos foram contratados este ano. Norberto, Rodolfo, Brock, Felipe Augusto, quer dizer, quais foram os reforços que o Cruzeiro conseguiu ter na temporada 2021 com o aprendizado de 2020? Os garotos da base que o Luxemburgo foi lá e resgatou e que estavam quase sendo dispensados, ou o Giovani que foi dispensado, emprestado e trazido de volta. Quer dizer, o comando do futebol do Cruzeiro é um desastre total e absoluto. E a campanha de 2021 é a prova maior disso, Milton. E qual seria então o remédio? Ô Milton, o Cruzeiro tem uma das maiores folhas da Série B, sem dúvida nenhuma. Eu aposto que o Botafogo, por exemplo, que já praticamente subiu, o Guarani, não tem a folha do tamanho do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa, com urgência, encontrar alguém que entenda de futebol para trabalhar em conjunto com Vanderlei Luxemburgo e Ricardo Rocha, para tentar montar esse grupo de 2022, que a gente não sabe nem se vai ser possível, porque tem punição da FIFA que impede de inscrever jogador e não tem dinheiro nem para contratar, muito menos para pagar salário. Então a situação no momento, pelo cenário atual, é desesperadora, pensando em 2022. Comentários de Alexandre Simões aqui no Rádio Esportes. Alô, 1000 e mais Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Tá chegando o repórter Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Bom dia pro amigo ligado no Rádio Esportes. Confirmando 11h49, o Simões diz tudo aí sobre a situação do Cruzeiro. E o Vanderlei, que também falou aqui no Rádio Esportes ontem, na nossa grande jornada esportiva, não ficou nada satisfeito com a postura. Disse até que esperava uma queda de rendimento depois da vitória sobre o Brusque, mas não da forma como aconteceu, e que espera uma postura totalmente diferente no duelo contra o Sampaio. Restam 2 jogos pro Cruzeiro terminar a Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Sampaio Correia em São Luís do Maranhão, e depois a última rodada diante do Náutico. O Domingos Sávio Baião falou aí para a questão ficar de forma matemática assegurada a permanência. O Cruzeiro ainda precisa de alguns tropeços na rodada e quem sabe hoje à tarde isso possa acontecer com Londrina e Brusque. O Vanderlei Luxemburgo, ele perdeu 2 jogadores por suspensão, Wellington Nem e Marcinho. Tem que ver a questão do Bruno José, do Keké, que não foram relacionados para esse compromisso porque fizeram treinos à parte na última semana. Então é este o Cruzeiro que já voltou de Salvador e com a cabeça inchada depois da atuação ruim, muito ruim, diante da equipe do Vitória. Jogadores liberados nesta segunda-feira, a reapresentação amanhã na Toca da Raposa 2. Show de bola.